entenda que a sua empresa foi feita para transbordar nesse mundo e não só para você ter prazer, porque o seu trabalho é um chamamento divino, não é um fardo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje eu estou aqui com ele, Pedro Stivali. Para quem não conhece o Pedro, você lembra do chefe secreto do Fantástico? Pois é, ele era o chefe secreto e nós vamos te ensinar 3 pilares simples para você faturar o seu primeiro milhão. Pedro, seja muito bem-vindo. Zanon, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e um assunto que eu adoro, porque no meu coração o que arde? É realmente ajudar os pequenos empreendedores, pessoas que estão começando e criar na mente de cada um que é perfeitamente possível você faturar seu primeiro milhão, não de forma fácil, mas de forma eficiente e rápida. Não tão rápida quanto o pessoal fala por aí, mas rápido. Pedro, como que você começou a empreender? Assim, você começou como? Então eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Na verdade, não empreendendo como funcionário de uma empresa. Porque como eu venho de uma família muito simples, e meu pai era caminhoneiro, então realmente passamos muitas dificuldades, eu cresci com o seguinte mindset. Meus pais falavam o seguinte: olha, Pedro, você não vai arriscar ser autônomo ou empreender. Seja um executivo, então estude e vá para uma grande empresa. Eu acreditei. Aí com 14 anos de idade, eu fui trabalhar na Mercedes-Benz do Brasil, no Senai. Fiquei 12 anos ali e subi rápido, inclusive, porque eu sempre fui muito esforçado, sempre ralei muito, sabe, Zanon? Me falaram o seguinte: olha, quem for o melhor aluno do Senai vai ter uma vaga na engenharia. Eu falei, pus na minha cabeça, eu vou tirar 10 em tudo, alguém pode empatar comigo, agora ganhar não vai. E aconteceu isso. E eu fui para engenharia e tinha um ótimo salário. Só que depois de 12 anos veio uma grande crise e eu fui demitido. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu. Então muitas pessoas podem pensar, caramba, perdi meu emprego e agora? De repente pode ser uma grande oportunidade. Foi aí que eu comecei a abrir a minha mente para empreender em coisas diferentes. Só que como eu tinha esse mindset muito travado ainda, eu ainda fui buscar emprego. E aí eu fui convidado de uma multinacional alemã para ser diretor dessa multinacional alemã. E fui diretor dessa multinacional alemã aqui no Brasil. E aí foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar em vários outros países. Eu trabalhei na Alemanha, trabalhei em Portugal, trabalhei na Espanha, trabalhei no México e adquiri muito know-how. E aí aquela fome de empreender estava dentro de mim. E aí eu resolvi empreender. Então eu tinha um pouco de recurso, porque eu tinha o salário dos sonhos. E quando eu pedi a conta, o pessoal falava assim para mim: Pedro, você tem certeza que você vai pedir a conta para empreender? Você tem o salário que todo mundo quer, um emprego dos sonhos, diretor de multinacional aqui no Brasil. Eu falei sim, porque eu tenho certeza que esse não é o meu caminho. Meu caminho é outro. E eu pedi a conta. E aí, em que área que você foi empreender? Na área de logística, porque essa empresa multinacional era de logística. Então todo o meu know-how profissional era na área de logística. Não logística de transporte só, mas toda a parte de armazenamento, distribuição. Já a parte de e-commerce há muito tempo atrás. O que o pessoal fala hoje de e-commerce eu já fiz há muito tempo atrás. Toda essa parte. E aí eu comecei uma empresa dessa forma, com um sócio. E em alguns anos, nós chegamos em 3 mil funcionários nessa empresa de logística. E foi essa empresa que apareceu no Fantástico. Nós fomos convidados. Eu não busquei isso. Aí, o Fantástico nos achou, inclusive quando me ligaram, né? Olha, tem uma pessoa da Globo querendo falar com você. Só que é sigilo. Eu falei, não, isso é trote. Tenho certeza que isso é trote. Eu falei, faz o seguinte, pede para passar o e-mail. Aí passaram o e-mail. Aí eu vi o e-mail e falei, bom, se for trote, está bem montado. Pessoal, ele quer marcar uma reunião com você aqui na empresa. Eu falei, não, faz diferente. Marca uma reunião lá na Globo, eu vou lá dentro. Porque eu não sabia quem era, né? Sim, falei, tá bom. E aí, ali que eu fui conversar com a produtora do Fantástico. Aí eles puseram todo o projeto, que era maravilhoso, né? Que você se disfarça e trabalha no chão de fábrica. E eu adorei. Me perguntaram, Pedro, você não tem medo de mostrar a sua empresa? Eu falei, não tenho medo nenhum. Mas você não acha que tem problema? Eu falei, não, eu tenho certeza que tem problemas na minha empresa. Só que eu não tenho medo nenhum de arrumar qualquer tipo de problema que tem. E problema para mim, o lugar dele é em cima da mesa. Uau. Porque dali, na luz, você resolve qualquer problema. Show. E quando que virou essa chave para o empreendedorismo, assim, que você falou, cara, vou empreender? Aconteceu alguma coisa, algum fato marcante? Aconteceu. Eu tive uma grande crise de estresse trabalhando, porque eu trabalhava e não tinha propósito. Eu trocava tempo por dinheiro. Eu era muito eficiente no que eu fazia, tanto é que eu cheguei a diretor de uma multinacional, só que eu trocava tempo por dinheiro.
E se você ficar trocando tempo por dinheiro e achar que tudo é na força do seu braço, quando existe algo maior, não importa se você empreende, não importa se você é CLT, você vai ter problemas. E eu tive uma grande crise de estresse. E aí, onde eu saí dessa crise de estresse? Eu fui uma vez só no psicólogo, uma consulta única. E eu fui lá para ele passar a mão na minha cabeça. Eu fui lá e falei, não, olha, eu trabalho demais, eu tenho uma carga horária assim, eu tinha 2.500 funcionários que eu era responsável aqui no Brasil. E aí eu esperava, eu falei, não, é verdade, você trabalha muito. Ele falou o seguinte para mim, Zanon, tem gente que vai para a guerra, volta mutilado e com a cabeça inteira. Tem gente que volta inteira, mas com a cabeça mutilada. Tudo depende do quanto de pressão que você aguenta. Eu falei, caramba, o problema está em mim, não está na carga de trabalho. E aquilo caiu como... E eu busquei onde? O propósito para sair daí, na parte espiritual. Eu comecei a buscar Deus de verdade. Entender que eu não estava aqui de passagem para ganhar dinheiro. Aliás, ninguém está aqui para ganhar dinheiro. Se alguém montar uma empresa para ganhar dinheiro, montou a empresa com a intenção errada. E tudo começa na intenção. Né? E isso caiu muito forte dentro de mim. Eu falei, não, então eu vou empreender, mas eu quero empreender de uma maneira diferente. Eu quero empreender da forma que eu estou tendo esse contato agora com algo muito maior. E eu comecei a montar um sistema de gestão completo, baseado em que cada líder meu seria um especialista em pessoas. E que todo mundo que viesse para a minha empresa seria transformado com o objetivo. Todo mundo que trabalha aqui, ele vai sair melhor do que já entrou. E todo o sucesso eu devo a isso. A realmente amar pessoas e entender que a minha empresa também seria um lugar para que cada funcionário pudesse cumprir o propósito dele dentro da empresa. Show de bola. Bora falar dos pilares para a pessoa poder faturar o primeiro milhão? Vamos Na lá. sua visão, quais são assim os 3 pilares fundamentais para qualquer empresa, qualquer pessoa que for empreender, faturar o seu primeiro milhão? Vamos lá. Como eu falei, a primeira coisa começa pela intenção. Veja bem, se você vai montar uma empresa, se você quiser montar uma empresa para faturar seu primeiro milhão, você não vai faturar seu primeiro milhão. O que você tem que achar? Realmente, qual que é o seu talento? Começa por aí. Se você vai empreender, tem que olhar para dentro, ter a capacidade, a coragem de olhar para dentro e saber em que eu sou bom de verdade, qual que é o dom que Deus me deu e que o mundo precisa. Porque pode reparar, Zanon, no contrato social de qualquer empresa não tem o KINAI ganhar dinheiro. Não existe. O que você põe, a primeira coisa é a razão social, ou seja, qual que é a razão que você vai existir para a sociedade? Então, tudo parte daí. Se você de verdade entender o que você vai fazer aqui, qual que é o dom que você tem e o que o mundo precisa, as startups falam muito sobre isso. Qual que é a dor que você vai tirar do mercado? E o pessoal ficar procurando essa dor fora, o que eu vou fazer? Não, está dentro. Porque a hora que você souber quem você é de verdade, qual que é o seu dom, você pode ter certeza que o mundo precisa do que tem aí dentro. Então, essa é a primeira coisa. É lógico, depois que você estruturou isso, você vai... Mas antes de falar do segundo pilar, o primeiro pilar é o dom. Exatamente. Perfeito? Na sua visão, eu vejo que muitas pessoas, eu também tive essa dificuldade, mas como encontrar esse dom? Assim, como saber o meu dom? Quais perguntas você se faria para poder descobrir esse talento, esse dom? Eu gosto muito de uma técnica que usa 9 perfis de comportamento, Zanon. 9 perfis de comportamento. Nesse perfil de comportamento, se você tiver a oportunidade de olhar para dentro e descobrir qual que é o seu perfil de comportamento, nesse perfil de comportamento tem sua trava emocional e o seu dom. E eles fazem parte de uma mesma linha. Sabe dimerizador de som que você dimeriza? A sua trava emocional é o seu dom distorcido. E cada perfil de comportamento tem um tipo de dom que está dentro de você. Aí, dom é uma coisa e competência é outra. Então, tem a pessoa que tem o dom de realmente conectar com pessoas. Tem outra que ele tem uma energia forte para gestão. Tem outro, ou seja, de acordo com o perfil de comportamento, você tem um dom lá dentro. Que você se dá melhor em uma área. Você pode perceber, tem um empreendedor que ele é muito visionário. Ele sai sempre buscando muita coisa, tem grandes ideias. Tem outro empreendedor que ele é aquela pessoa que ele tem a facilidade para implementar ideias. Então ele consegue pegar uma ideia e implementar como ninguém. E tem outro empreendedor que ele é muito gerenciador. Ele gerencia muito bem. Ou seja, num desses 3 perfis as pessoas se encaixam. Isso é uma coisa. Agora, lógico, tem que ter a competência. Porque você vai ter que ser especialista em alguma coisa. Veja bem, Deus nos fez como um grande corpo. E a economia se movimenta
com especialistas. Por exemplo, você é um grande especialista em franquias. Se eu quero fazer minha empresa escalar, eu vou vir até você, porque você tem uma grande especialidade. Além de um dom que você tem uma grande especialidade. Eu posso ter outra especialidade, por exemplo, em logística. E você precisa do que eu tenho. E essa grande troca, é que faz a economia se movimentar. Então Deus já fez isso de propósito, que as pessoas vão ter especialidades diferentes, dons diferentes, que é para a economia movimentar. E aí, quando eu encontro valor no que você tem, eu estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. Agora, se você não tem valor, ou seja, se você não sabe quem você é, o seu grande dom, e não tem uma grande competência, eu não vejo valor no que você faz. Logo, eu não estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. E o dinheiro nada mais é do que é o valor agregado. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas assim, quanto você acha que você merece ganhar por mês? E as pessoas colocam quantias assim astronômicas. Eu falei, então tá, por quê? Aí já vem um silêncio. Já vem um silêncio. Eu falo, ó, o valor que você merece ganhar por mês é o valor que você agrega para o mercado. Então não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado. O mercado não paga esforço. Se o mercado pagasse esforço, eu poderia simplesmente pagar minhas contas com esforço. Olha, minha empresa não faturou muito esse mês aqui, mas eu me esforcei muito. Ó, posso pagar imposto com esforço? Não. Só se paga as coisas com resultado. E o resultado vem de você agregar valor na vida do próximo. É isso que começa a gerar uma empresa, começa a gerar resultado. Show, cara. Perfeito, perfeito. Eu concordo, né? Porque você vê algumas pessoas que não adianta. Eu não sou um cara cômico, por exemplo. Eu jamais poderia trabalhar com comédia. Sim. Fazer um stand-up, porque eu iria... O que as pessoas iam dar risada de mim. Ia ficar caricato, né? Eu iria me frustrar. Mas isso não significa que eu não sou bom em algo. A pessoa só precisa encontrar no que ela é boa, né? Eu costumo também, Pedro, falar o seguinte... Tirando familiares, né? Que a sua mãe acha que todos nós somos lindos, né? Então, assim, todo mundo seria modelo, né? Se dependesse das mães. Mas o que o mercado diz, o que as pessoas dizem a seu respeito? Não, pô, a pessoa é uma pessoa bonita, o cara é engraçado. O que as pessoas falam de você? Já dá pra ter o quê? Um norte. Com certeza. Pô, as pessoas falam, pô, o Zanon é um cara, sempre falaram, sabe o que de mim? Que eu era mão de vaca. Tá. Então, pô... por me colocar no financeiro top, né? Sim. Porque eu sempre fui muito controlado. Meu irmão já era visto mais como um cara mais mão aberta e tal. Então, eu já vi um norte. Pô, me colocar no financeiro eu vou me dar bem. E outra coisa que sempre falavam, ele é sonhador. Desde criança, eu nunca vou esquecer. Meu pai falava... Meu pai chama Reinaldo, também sou Reinaldo, então ele me chamava de Reinaldinho. Reinaldinho é muito sonhador. Então, cara, eu falei, pô, se eu sou sonhador, né? Se eu tenho controle de finanças, assim, eu sou mão de vaca, eu posso empreender. Porque para empreender você tem que ter o quê? Sim. Visão, né? Sonhar grande, porque a gente é do tamanho que a gente sonha que a gente Exatamente. é. E também controlar aquilo, porque não adianta nada você faturar 1 milhão por mês e gastar 1,50 milhão, né? Exatamente. Eu prefiro faturar 100 mil, gastar 20 para faturar esses 100 mil e sobrar 80 no meu bolso, Com né? certeza. Então, show de bola. E o segundo pilar, na tua visão? Então, depois que você realmente conseguiu essa parte de dom e especialidade, e aí você vai ter que ser um ótimo gestor de processos. Veja bem, quando você vai montar uma empresa, você tem que ter mapeado os processos, até para você poder contratar as pessoas corretas para cada tipo de processo. E fatalmente, quando eu falo de gestão de processos, você vai ter que delinear o que a sua empresa vai precisar, de que forma que isso vai funcionar. Então você tem que ter seus processos mapeados. Quando eu falo processo, é procedimento mesmo. Como vai funcionar cada parte da sua empresa. Eu falava, mas Pedro, a minha empresa sou só eu, não tem mais ninguém. Mas sim, mas existe processo. Você tem que começar a estruturar seus processos, porque quando você for contratar alguém, já tem o processo delineado. Porque isso não acontece quando acontece com muita gente. Começa de forma desordenada, aí começa um monte de incêndio na empresa e acha que precisa de pessoas. E por muitas vezes não precisa ainda. É porque os processos estão desorganizados. Não tem isso mapeado, não tem isso delineado, princípio, meio e fim. E aí não precisa. Agora, se você precisar, ainda assim, os processos são tão primordiais pelo seguinte: quando vier alguém, ele vai fazer exatamente o quê? Ou você vai colocar mais uma pessoa para apagar incêndio na sua empresa? Não. Ele vai vir para executar essa tarefa aqui. E aí, se você não tem processos desenhados,
você não consegue definir que competência você precisa da pessoa e onde ele vai trabalhar exatamente e o que ele vai fazer. E aí o que acontece? Assim, o pequeno empreendedor acontece muito isso. Ah, tem um sobrinho ali que o cara é bonzinho e põe ele para dentro. Aí tem o primo e vem colocando. E vem colocando e ninguém sabe muito bem o que faz. E tá tudo na cabeça do empreendedor. Então, se ele não desenhar os processos, ele não vai conseguir crescer. Mesmo se ele for único. Ó, sou eu SA. Não tem mais ninguém na empresa comigo. Não tem problema nenhum. Desenhe e mapeie seus processos. Para quando precisar, que logo vai precisar, se você estiver organizado, você vai saber exatamente como colocar a pessoa em cada lugar para trabalhar. Tá? E aí, dentro de processos, você precisa ter indicadores de performance desde o primeiro dia da sua empresa. Onde você quer chegar? Você precisa ter os indicadores muito bem desenhados. Se você não mede, você não faz gestão. Você só faz gestão daquilo que você mede. Então precisa ter indicadores. E não adianta encher de indicadores. Vou ter um monte de meta. Não. Tenha poucos indicadores, mas relevantes e que você vai tomar decisão com aqueles números. Legal essa colocação. Antes de falar dos indicadores, voltando um pouquinho aí nos processos, para quem está assistindo a gente, às vezes não entende o que é um processo. Para mim, o mestre que foi assim, o cara que começou a questão dos processos foi o Henry Ford, Sim. Com a linha de montagem. Se não tivesse processo, ele jamais conseguiria montar a linha de montagem de produção de veículos. Exatamente. Processo é muito simples. É um mapa que, se eu morrer amanhã, você vai ter um guia, né? Um mapa do que é que tem. Vendas, vendas a contratação. Bom, contratação tem que ter esse perfil, tal. Vai ter que ter uma empresa de seleção ou eu faço seleção interna. Isso tem que estar tudo desenhado, porque para não ficar na mão do Reinaldo, na mão do Gustavo, porque o objetivo de uma grande empresa é que essa empresa se vai perpetuar por séculos. E uma hora eu não vou estar mais aqui. Às vezes eu não sei nem se vai ser da minha família. Pode ser que vai ser vendida a minha empresa. Exatamente. Aliás, todo negócio um dia você escala ele para vender, né? Assim como você fez o seu. Exatamente, a melhor coisa. E vou falar, Reinaldo, assim, quando alguém for desenhar um processo da empresa, ele tem que sempre desenhar o processo olhando para a necessidade do cliente. Vou dar um exemplo simples aqui. Sei lá, restaurante Aquilo. Quero que eu mostrar o restaurante Aquilo. Aqui, por exemplo, nós estamos num prédio comercial aqui, que um restaurante Aquilo aqui vai matar a dor de muita gente. Porque vão ter vários funcionários aqui que precisam sair para almoçar, comer rápido e voltar. Eu falei tem 40 minutos para comer de repente. Como é que ele vai estruturar o processo de um restaurante Aquilo? Veja bem, ele vai pensar, peraí, o que meus clientes precisam? Comer rápido, a um preço legal, né? E se eu estruturar uma fila só aqui no meu restaurante, vai ficar uma fila enorme. Peraí, e se eu tiver 4 balcões de atendimento onde as pessoas chegam e já saem rápido do outro lado? Ou seja, ele vai estruturar o processo dele de acordo com a intenção e a dor que ele quer matar no mercado. Isso que traz sucesso. E para quem está começando, que é um microempreendedor e não tem processo nenhum, quais seriam os 5 principais processos a ser desenhado? Olha, primeira coisa, você precisa definir a sua parte operacional. Vamos supor, se você vende pipoca, como que é o processo para você produzir, comprar, ou seja, toda a parte operacional do seu carrinho de pipoca, por exemplo. E falar, mano, pipoca, Pedro. Existe empreendedor, por exemplo, tem o Valdir lá de Curitiba, o Valdir da Pipoca, já ouviu falar dele? Já ouvi falar, famoso. Ele tem franquia hoje em dia. Então, ou seja, porque ele é estruturado e organizado. Porque tem processo. Tem processo. Como eu trabalho com franquia, eu entendo bastante disso aí. Não tem como você franquear sem processo. O processo faz parte do franqueamento. A gente tem a Zanon Expand, que a gente transforma negócios em franquias. Então a gente fica 6 meses estruturando o quê? Os processos. Exatamente. Como é que funciona? Tá. Aí o consultor vai, mas e aí? E se apertar isso aqui? Se fizer isso? Aí você vai desenhando os processos. Porque quando um franqueado compra um negócio, ele compra um modelo pronto, né? Ele tem que ter um manual operacional. Porque a franquia é a multiplicação de uma célula perfeita, né, Zanon? Sim. E se quem está começando pequeno é uma pequena célula, não é um grande corpo ainda. Então a parte operacional é a primeira coisa. Segunda parte, a parte financeira. Você tem que ter processo na sua parte financeira, desenhado. Quanto que você vai tirar para você por mês? Quanto que é separado para cada área de custo da sua pequena empresa? Você não pode começar o seu mês com uma surpresa. Quanto que eu vou gastar no final desse mês? Não sei, vamos deixar o mês rolar? Não. Você tem que planejar o seu mês antes de começar. E aí, cada centavo que vai sair da sua empresa, você fala, opa, a conta aqui de manutenção, eu tenho R$1.000 para gastar aqui. Então, gastei acabou. Então,
Essa manutenção agora, eu posso deixar para o próximo mês? Vou ter que deixar, porque meu budget aqui já estourou. Ou seja, você vai definir contas por cada área da sua empresa antes de começar o mês. E aí no decorrer do mês você vai fazer a gestão financeira da sua... E é simples. É você planejar o mês antes de começar. Eu sou contra, Zanon, business plan de 5 anos hoje em dia. Tá? Eu já fui desse método, mas não funciona. Eu já há 10 anos que eu sou contra business plan longo. Eu planejo assim as metas do ano, tá? E eu planejo 3 meses para frente no máximo hoje em dia, porque muda muito. Então o pequeno empreendedor, vou falar, se todo pequeno empreendedor planejasse um mês, já seria maravilhoso, porque a maioria não consegue planejar nenhum mês. Com certeza. E falando de planejamento, vamos falar um pouquinho dos indicadores. Eu costumo dizer o seguinte: o indicador, ele é igual a um Boeing. Um Boeing é um avião bom? Excelente. Voa rápido? Voa rápido. É pressurizado? Sobe a 40 mil pés? Sobe a 40 mil pés. Mas o que chama atenção na aviação, que até as crianças ficam encantadas, é a cabine de comando. Tá. Você chega lá, é tudo lindo, maravilhoso, cheio de botãozinho daqui, dali. Cara, quem não entende fala, meu, como que o cara consegue? Mas cada botão daquele é um indicador. Por exemplo, tem botão que vai medir a temperatura do motor, se o motor está funcionando tudo certinho. Tem um outro que vai o quê? Mostrar se tem tráfego perto, se você corre risco de colidir ou não. Tem um que mostra a altitude, a velocidade, ou seja, tudo detalhado. Por um Boeing voar alto e rápido, ele tem que ter vários indicadores, assim como o seu negócio. Se você quer voar rápido e alto, você precisa ter vários indicadores. Que é como você falou, não tem como medir algo se eu não tenho como mensurar. Exatamente. E assim, eu indico 4 classes de indicadores. Um é indicador de cliente, ou seja, você medir como é que está a satisfação do seu cliente. Aí você vai ter um indicador financeiro, um indicador de processo e um indicador de pessoas. Ou seja, o engajamento da sua equipe. Se você tiver 4 indicadores para começar, já está ótimo. Não precisa mais do que isso. Se você tiver muitos indicadores, você pode se perder em tanto número e não vai conseguir fazer a gestão disso. E você usa algum sistema para controlar esses indicadores? Quem está começando, às vezes, não tem tanta grana, às vezes, para usar um sistema tão avançado. Você indicaria algum? Assim, qual que é o básico? Como que... Olha, vou controlar o quê? Numa planilha de Excel? Alguém vai alimentando? Você pode começar numa planilha de Excel, Zanon. Não precisa de um sistema. O importante é você medir. Eu sempre falo que tudo que eu falo, eu busco base bíblica também. Deus fez o homem e viu que era bom. Fez os animais e viu que era bom. O próprio Deus gerou o indicador e foi checar para ver se era bom. Entendeu? Então você precisa fazer e checar. E pode ser simples. Uma planilha Excel é suficiente para isso. Tem um estudo que foi feito numa empresa inglesa, uma linha de produção, tá? Que não tinha controle. Tinha uma produtividade. E eles simplesmente colocaram algumas pessoas na linha de produção com uma camiseta escrito monitor, com uma prancheta na mão. Não estava medindo nada. A produtividade aumentou em 16%. Uau. Então precisa medir. Se você medir de verdade, olhar e colocar energia, porque não é só o medir, sabe, Zanon? É você colocar energia onde você está olhando. Onde você olha e coloca energia, aquilo cresce. Não tem como. Então se você medir, olhar, acompanhar e fazer a gestão, aquilo cresce. Porque além de você olhar com números, você consegue tomar a decisão correta, tá? Você colocando energia, aquilo movimenta. O seu sonho é alimentado pela sua atenção. Com certeza. Eu costumo, quando eu era criança, eu brincava no tanque, né? E aí, o que eu fazia? Eu começava a encher de água para poder nadar. Só que a gente deixava sem a tampinha. E se você tiver sem a tampa, você pode tentar encher de água, só que vai estar sempre vazando. Você nunca vai conseguir ter o tanque cheio. Sim. Então é importante trazer novas vendas, novos clientes. Lógico que é. Sim. Mas tão importante quanto é você ver se o ralo do teu tanque está fechado. Exatamente. Ou se ele está aberto na medida certa. Também não tem como deixar 100% fechado, não. Porque para ter mais clientes você vai ter que investir. Mas qual é a dosagem, né, entre investimento para trazer nova receita e os gastos? Porque às vezes você está trazendo o cliente e está indo tudo pro ralo. Ou às vezes você está trazendo 1 milhão mês de venda e está gastando 1.200, está fazendo propaganda na Globo, em rádio. Então, esse equilíbrio é muito importante. Você só consegue o equilíbrio através dos indicadores. Exatamente. Inclusive, até uma pequena inadimplência é necessária numa empresa. Quer dizer que seu nível de persuasão está alto, que você está trazendo bastante clientes e algum desses clientes não conseguiram cumprir ali, porque a sua persuasão está alta. Então, até isso, que você falou, alguma coisa no ralo vai sair, mas
quanto? Quanto que eu permito disso? Quanto que eu aceito disso? Se as pessoas não medem, aceitam qualquer coisa. E o terceiro pilar, Pedro? Gestão de pessoas. Aqui eu acho que está o grande desafio de tudo, sabe, Zanon? E a parte que eu sou mais apaixonado. Porque a gestão de pessoas começa logo, o próprio empreendedor saber fazer a gestão própria, saber qual que é o perfil do comportamento dele. Você falou, você já logo cedo, eu tenho um dom aqui para a parte financeira e para a parte a parte visionária. Inclusive é um perfil de comportamento bem raro, porque geralmente quem tem um perfil focado na parte financeira não é uma pessoa visionária. E você tem os dois. Algumas pessoas têm esse perfil. Então a primeira coisa é o gestor saber fazer a gestão dele e depois a gestão das pessoas. Porque a grande maioria dos empreendedores, eles pensam que estão engajando a equipe, mas eles estão manipulando a equipe. Porque engajar é diferente. Você não, Pedro, eu preciso motivar a minha equipe. O que eu faço para... Muita gente me pergunta, o que eu faço para motivar a minha equipe? Você não consegue motivar a sua equipe. Você não consegue motivar ninguém. Porque a motivação é uma coisa de dentro. Ou seja, a pessoa ela é motivada a fazer algo quando ela tem uma necessidade, alguma coisa que para ela está incomodando, então ela se motiva, ou ela tem um motivo para agir. E você não consegue gerar essa necessidade do seu funcionário. Porque a necessidade é sua da empresa. Agora, engajar é diferente. O que é engajar? Engajar é eu dar condições para que esse funcionário supra a necessidade dele. Aí eu vou estar engajando. Então o que acontece? Se a sua empresa tem um propósito maior, de verdade, não só se estampado na parede, que hoje virou moda propósito, né? Não, a minha empresa tem propósito, a missão virou moda. Mas se de verdade existe um propósito maior por trás da sua empresa, e todo mundo que vier trabalhar com você, você der espaço para que essa pessoa também cumpra o propósito dela dentro da empresa, você está cumprindo aí uma lei espiritual e uma lei universal que é infalível. Aí as pessoas vão gostar de trabalhar com você, aí as pessoas vão estar engajadas. Porque é o que eu falo, se você tem uma empresa para trocar o produto ou serviço por dinheiro, você vai atrair pessoas que querem trocar tempo por dinheiro. Agora, se você tem um propósito maior na sua empresa, de verdade, você vai atrair pessoas que querem também viver esse sonho junto com você. E aí você vai ter uma equipe engajada. Só que isso dá trabalho. Muito mais do que simplesmente pagar só para a pessoa dar o tempo dela para você. Com certeza. Dá muito mais trabalho. Eu acho que o maior desafio, Pedro, da gestão de pessoas é você descobrir qual é o propósito. Porque tem pessoas que são movidas por dinheiro e Sim. tem pessoas que você chegar e dar dinheiro não vai mover a pessoa. Perfeito. Tem pessoas que são movidas por reconhecimento, por exemplo. Perfeito. Você acredita que teve uma franqueada nossa, olha como o ser humano é engraçado, né? Ela ganhou muita grana, bateu todas as metas, tal, nós reconhecemos ela. Ela foi lá no palco, foi reconhecida. Mas, cara, ela queria uma plaquinha de reconhecimento, sabe? Então, assim, tem pessoas que são movidas a reconhecimento. Então, você está sempre reconhecendo. Só que o X da questão é descobrir o que move, qual Perfeito. o propósito de cada um. Porque quando a gente sabe qual botão apertar, você sabe como engajar. Tem pessoas que não são movidas nem por dinheiro, nem por reconhecimento, mas por Exatamente. filantropia, por exemplo. E aí você fala, pô... Então, X do que você vai ganhar, a gente está apoiando essa causa. Começar a envolver a pessoa, ela se sente valorizada. Exatamente. Então, esse é o segredo. Porque, cara, eu vejo na nossa equipe pessoas que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. E tava faltando algo. Mas quando você vai lá... Cara, teve um colaborador nosso. O cara queria, uma foto... Olha isso. Bateu meta, ganhou muito... Reinaldo, você não põe uma foto e posta lá uma foto? Tipo, o cara quer ser o Olha quê? isso. Né, reconhecido. Então, quando a gente sabe qual botão apertar, fica mais fácil. Tem muitos líderes que falam assim, não, eu sou um líder justo, eu trato todo mundo igual na minha empresa. Aí eu falo que esse é o líder mais injusto que existe. Porque você falou, cada pessoa é única. Se você não tiver essa sensibilidade, essa capacidade de fazer gestão de pessoas de forma única, você jamais vai engajar a sua equipe. E achando que eu tratar todo mundo igual é justo, não. Se cada pessoa é única, o tratamento tem que ser individual. Os direitos sim iguais, mas o tratamento tem que ser individual. Na avaliação de desempenho tem que ser isso. Na parte de como você vai formar cada funcionário seu, porque se você é um líder, um empreendedor, você vai ter que ser um mentor. E quando você começa a crescer, você não vai conseguir fazer mentoria com todos os seus funcionários. Eu tinha 3.000 funcionários. E o que eu fazia? Eu pegava o modelo de Jesus. Eu tinha 12 que estavam mais perto de mim. E mentoreava 12. E esses 12 multiplicavam. Tanto é que quando eu apareci no Fantástico, eu estava lá no chão de fábrica disfarçado e trabalhando. Aí o funcionário falou que eu sempre falava para os meus 12.
Ó, aqui nessa empresa é o seguinte, quando você fizer as coisas aqui, você faz como se estivesse fazendo para Deus. Aí você vai fazer um trabalho bem feito. Uau. E aí eu percebi que realmente, sabe, você treinar 12, mais 12, mais 12, mais 12, funciona. Top, top. Pra gente finalizar, quais 5 passos que todo empreendedor tem que aplicar após esse Zanoncast? Vamos lá. Descubra o seu talento, descubra o seu dom, seja especialista em algo, tá? Primeira coisa. Depois, não tenha preguiça de mapear os seus processos e estruturar. Meça constantemente o que está dando certo e o que não. O que não estiver dando certo, você pivota, né? Ou então até abandona. E o que estiver dando certo, escale muito aquilo. Ame pessoas, porque só vai conseguir fazer gestão de pessoas quando você amar pessoas. E, no final, entenda que a sua empresa foi feita para transbordar nesse mundo e não só para você ter prazer, porque o seu trabalho é um chamamento divino, não é um fardo. Quando você encarar trabalho como chamamento divino, as coisas vão fluir assim de maneira extraordinária. Show de bola, Pedro. Eu queria te agradecer, cara. Foi um prazer, uma honra te receber aqui no Zanoncast. O prazer foi meu, foi incrível. Muito obrigado pelo convite. E sempre que você precisar falar desse assunto, de empreender, de motivar, de cativar pessoas, de engajar as pessoas para empreender e fazer esse país melhor, pode contar comigo, meu irmão. Show de bola. Tamo junto. Valeu. Valeu.